Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, amigo e amiga evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 10ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplo na palavra de Deus. Então chegamos hoje à nossa 10ª videoaula, que data do dia 4 de junho de 2023 e traz por título Quando os pais sepultam os filhos. O nosso texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. A nossa verdade prática: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como aqueles que não têm esperança. E mais para frente eu quero aprofundar um texto contigo que fala sobre a bendita esperança do crente. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, verso 13, 16 ao 19. Vamos então concluir a nossa parte introdutória. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro ou dessa situação. Então deixa eu contextualizar. Então falaremos nessa lição acerca da vida do patriarca Jó, quem Jó era, onde Jó morava, em que data provavelmente da história foi aonde ele viveu, e também falaremos da perca dos seus 10 filhos e do consolo que encontramos na palavra de Deus para lidar com essas situações inesperadas. Então está aí o resumo já da nossa introdução, e eu já quero adentrar contigo aos nossos tópicos e subtópicos, e como sempre resumi-los de uma forma prática, clara e objetiva. Você que está sempre comigo, eu já te peço, deixa a sua mãozinha no like, deixa o like nesse vídeo, deixa um comentário abaixo dessa aula, para que eu possa saber que essa aula foi bênção na tua vida. E se porventura você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te peço, se inscreva no meu canal, e você fazendo tudo isso, você me ajuda com o crescimento do meu canal, e o YouTube assim entende que o assunto e o tema que tratamos aqui é relevante, e assim ele distribui para mais pessoas. Você que está chegando agora ao meu canal, você é muito bem-vindo por aqui. Semanalmente eu ministro a lição da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos, e eu te peço, não precisa deixar teu like ainda, segura a tua mãozinha. Eu só te peço uma coisa: assiste essa videoaula até o final, e se no final dessa videoaula alguma coisa que eu disser, alguma coisa que eu ministrar, ou eu trazer um conhecimento que você ainda não tinha, então no final você considera deixar a sua mãozinha no like e se inscrever no meu canal. Glória a Deus. Tópico 1, a família de Jó. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles: quem era Jó? O patriarca nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre o século 28, melhor dizendo, entre o século 25 a 28 antes de Cristo. Então, o patriarca Jó ele é enquadrado no texto bíblico, na história, um pouco antes de Abraão, entre o século 25 a 28 antes de Cristo.
Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Tornou-se um homem rico e próspero, né? Então, o Jó é enquadrado nessa janela de tempo, nascendo um pouco depois do dilúvio, e a Bíblia vai dizer que Jó era rico e próspero. E o primeiro ensinamento para minha e para a tua vida é que riqueza não é ruim, prosperidade não é mal. A Bíblia diz que o problema não é você ser rico, não é você ter muitas posses, mas é quando a riqueza tem você. Você ter o dinheiro não é problema, o problema é quando o dinheiro tem você. E Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E que o nosso tesouro possa sempre ser o Senhor. Glória a Deus. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E o que é isso na vida de Jó? Isso é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Provérbios capítulo 8, versículo 13 nos explica o que é o temor do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então isso é temer o Senhor. O que é temer o Senhor? É odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Oh, glória! E sempre lembrando que Deus não odeia pessoas, Ele odeia práticas. Glória a Deus! Vamos ao subtópico 2. A esposa de Jó. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por causa de uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, isso mesmo, purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia fazia seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indescritivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou a sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Então, contextualizando essa história, a Bíblia vai dizer que Jó tinha 10 filhos e que numa dessas intempéries da vida, os seus filhos estavam na casa do seu irmão mais velho, dando um banquete, fazendo uma festa, se confraternizando em comunhão, e a Bíblia vai dizer que um vento vem e bate nos 4 cantos da casa, a casa vem à ruína, matando assim os seus 10 filhos. Jó não perdeu 1, não perdeu 2, não perdeu 5, ele perdeu 10. Ele perdeu todos os filhos de uma única vez. E a Bíblia vai dizer que isso abalou as estruturas da vida de Jó, da família de Jó, a ponto de chegar um ponto em que sua mulher, depois de todas essas desgraças, vai olhar para Jó e vai dizer: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó falou: não, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Uma fé inabalável, uma fé firme, uma fé crescente, uma fé pujante no Deus da sua vida. Glória a Deus. Vamos terminar esse subtópico. Ela teve 10 filhos com Jó. E como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. E eu quero destacar aqui a palavra
suportou até que, e eu falo, quem sabe, por alguém que está passando por um tempo difícil, por um tempo de provação, por um tempo, quem sabe, de porta fechada, de doença, por um tempo, quem sabe, de noite escura, de tempestade, quem sabe, de celeiro vazio, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa lição. E qual é a palavra? Suporte, aguente, se mantenha firme, íntegro, reto e temente a Deus, porque chegará o tempo em que Deus bradará na tua vida e Ele mudará o teu cativeiro. Oh, glória a Deus! Você pode bem dizer o nome do Senhor? E o texto que quero citar para encerrarmos o subtópico 2, Jó 42:10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando Jó orava pelos seus amigos. Irmão, é na oração que essa luta passa, é na oração que essa enfermidade vai embora, é na oração que a porta se abre, é na oração que a tempestade cessa, é na oração. Oh glória, você pode bem dizer o nome do Senhor, é na oração que a gente encontra vitória. Glória a Deus. Vamos avançando. Subtópico 3 do tópico 1, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver dos seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo, cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. E o que é isso senão Jó sendo o sacerdote da casa? O que é isso senão Jó intercedendo por sua família, por sua casa, por seus filhos? E eu falo agora para irmãos, para homens, quem sabe obreiros. Você, querido irmão, é o sacerdote da tua casa. Ore pelos teus filhos, ore pela tua esposa, ore pela tua casa, interceda diante de Deus. O papel de sacerdote é teu, então que você venha ter força para buscar o Senhor pela vida da tua esposa, dos teus filhos, dos teus parentes, da tua casa. E Jó era essa pessoa, Jó era o sacerdote da sua casa, e ele demonstrava isso através das suas atitudes. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 1. Eu já quero avançar contigo ao tópico 2. Tópico 2, lidando com a morte dentro da família. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus Cristo foi capaz de cravar essa maldição no lenho da cruz do Calvário. Então a Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Esse homem é Adão, símbolo do velho homem, símbolo do homem caído, do homem pecador. Mas a Bíblia também vai dizer que por um homem entrou a vida, e essa vida com abundância, e essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus não é o segundo Adão, como muitos falam. Jesus é o último Adão. E qual é a diferença, irmão? A diferença é se tem o segundo, pode ter o terceiro, pode ter o quarto, mas Jesus não é o segundo, ele é o último, ele é o que veio completar a obra de Deus. E um texto para nós elucidar essa verdade está em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, a cravando na cruz
do Calvário. Oh, glória a Deus! E o que é isso, irmão? É Cristo pagando o preço pelo nosso pecado. E Ele não nos resgatou com preço de prata, de ouro, mas com preço de sangue sobre a cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Você pode glorificar a Deus. Cristo nos resgatou. Cristo nos tirou do império das trevas para o império da sua maravilhosa luz, para o seu reino. Você pode glorificar a Deus por isso. Éramos escravos do diabo, éramos tapete de Satanás, mas Cristo viu valor na nossa vida, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, ainda quando estávamos submersos no pecado, na imundícia desse mundo. Ele nos resgatou. Oh, glória a Deus! Você pode bem dizer o nome do Senhor? Aleluia! Continuando ainda da metade para o final. Assim todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo de nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo. E por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrarmos a vida com o nosso Salvador. E eu sempre digo que a morte não é o final. A morte é apenas um veículo que nos conduz à eternidade, seja ela com Deus ou distanciado de Deus, mas a morte é apenas um veículo que nos leva aos braços da eternidade. E a Bíblia diz, e essa é a nossa bendita esperança, em João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória! Você pode bem dizer o nome do Senhor? Você pode bem dizer o nome daquele que vive, daquele que reina para todo o sempre, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então a Bíblia diz que essa é a nossa bendita esperança, que Cristo nos levantará da sepultura naquele glorioso dia. E para concluirmos essa parte e irmos adiante, Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares que o Senhor Jesus e com teu coração crerdes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, com a boca se confessa que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, e com o coração se crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Oh, glória! Então tu serás salvo. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 2. Do tópico 2. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e
próspera. E eu quero falar para alguém, quem sabe, que nesse momento se encontra nessa situação. Que situação? Situação de sofrimento. Que situação? Situação de perda. Que situação? Situação de luto. Quem sabe eu estou falando para alguém, ministrando a vida de alguém que se encontra em luto, em pranto, em choro, em sofrimento. Eu tenho uma palavra para a tua vida. E que palavra é essa, irmão? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E meu irmão, minha irmã, essa é a nossa bendita esperança. A gente não perdeu ninguém, mas irmão, morreu meu pai, morreu minha mãe, minha esposa, quem sabe meu esposo, meus filhos. Quem sabe você esteja dizendo: eu perdi. Você não perdeu. Ele está nas mansões celestiais. Ele está nas mansões celestiais, e ao toque da última trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som de trombeta, e nos arrebatará com ele, e aonde ele estiver, estaremos nós também, e reencontraremos aquela pessoa amada, porque essa é a nossa bendita esperança. Você pode glorificar a Deus? Você pode bem dizer a Deus? Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória, que bendita esperança maravilhosa! Encontraremos de novo os nossos amigos, os nossos familiares, aquela pessoa querida, amada. Se encontraremos no céu, naquela grande mesa, onde a Bíblia diz, aonde se assentará Abraão, Isaque, Jacó, e nós, e o Senhor mesmo nos servirá naquele dia. Você pode bem dizer a Deus? Subtópico 3, vamos em frente. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a relação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui, ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da sua vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou nem atribuiu falta alguma a Deus. E aqui está um exemplo de uma superação, de uma dor profunda, angustiante, de uma dor da perda de 10 filhos. Jó não atribuiu a Deus a sua perda, mas antes encheu o seu pulmão e disse: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome de Jesus. E eu me lembro de quando Deus fala com Abraão e pede: Abraão,
dai-me o teu filho, o teu único filho, a saber, a Isaque, sacrifica ele a mim. E a Bíblia vai dizer que Abraão não pensa, não pestaneja. Abraão vai pegar seu filho Isaque, vai sair uma caminhada de 3 dias, até o momento onde Deus mostra a ele um monte, e ele chega ao pé do monte para sacrificar Isaque, porque Deus tinha pedido Isaque em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão olha para os servos que estavam com ele e dizem: ficai aqui, porque eu e o moço subiremos, adoraremos e tornaremos. O que é isso, irmão? É Deus pedindo um sacrifício a Abraão, e Abraão querendo entregar o seu filho como adoração. Deus pede um sacrifício. Abraão vê essa situação como uma maneira de adorar a Deus. Oh glória! E assim foi com Jó. O Senhor permitiu que os seus 10 filhos morressem, mas ele não reclamou, ele se prostrou e adorou. E em Jó 19:25, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Que eu e você, diante da perda, do luto, do sofrimento, da tragédia, possamos fazer como fez Abraão, possamos fazer como fez Jó, adorar ao nome do Senhor. Oh glória, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita para a nossa vida. Quem sabe a gente não entenda os planos e os caminhos de Deus, mas diz a Bíblia: assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é os meus pensamentos diante dos vossos pensamentos, assim é os meus caminhos diante dos vossos caminhos, mais excelentes, melhores. Oh glória! Você pode glorificar a Deus? Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2. Eu já quero avançar contigo agora ao tópico 3 e último tópico dessa lição. Tópico 3, os cristãos e o luto. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles: não culpe a Deus. Não é muito difícil de nós, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso o que aprendemos com Jó. Jó, o antigo patriarca, nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre sabemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Há coisas na vida, meu irmão, há coisas na vida, minha irmã, que só a eternidade nos revelará. E o que eu tenho que fazer, irmão? Confiar que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto para a minha e para a tua vida. Irmão, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas a gente precisa confiar no Deus da nossa salvação, porque nós cremos que Deus tem uma história para mim e para você. Salmo 139:16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro estão escritas todas as coisas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas existia. O que é isso, irmão? A Bíblia está dizendo que no livro de Deus Ele escreveu estas coisas acerca da nossa vida, da nossa trajetória, e a gente precisa confiar que Deus tem um projeto para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Continuando ainda da metade para o final, o próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo estará patente
patente diante de nossos olhos. Então o que a gente precisa é não murmurar, é não se desesperar, é não virar as costas para Deus, mas confiar que no meio dessa luta, do meio desse problema, do meio dessa dificuldade, Deus tem um projeto para nós. E Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Por quê? Porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Glória a Deus. Então suporte firme, irmão. Suporte firme, irmã. Quem sabe você diga: mas irmão, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo. Então te agarra a oração, te agarra a consagração, te agarra a palavra de Deus, porque Deus te dará força para você suportar essa provação, e no final dela há uma coroa de vida para a tua vida. Você pode glorificar a Deus? Vamos avançando. Subtópico 2 do tópico 3. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou, né? Muitos vão dizer: o homem não chora, chora sim. O maior homem da história, que é Jesus Cristo, chorou, né? Diante daquela situação. João capítulo 11, versículo 35 diz: e Jesus chorou. Oh, glória a Deus. Então sim, irmão, você pode chorar a dor do luto, a dor da perda, você pode prantear. O que você não pode é perder as esperanças. A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. E eu tenho uma palavra de Deus para você: o sol da manhã já está raiando sobre a tua vida, e essa noite de pranto, de choro, de desespero, de perda, oh glória a Deus, não terá mais efeito sobre a tua vida, sobre o teu psicológico, sobre a tua família, porque a boa mão de Deus virá sobre você, e você se levantará e dirá como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Glória a Deus. E para concluirmos o subtópico 2, um texto que está em Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Tem consolo de Deus para a tua vida, tem consolo de Deus para a tua família, tem consolo de Deus para a tua casa. Chore, mas chore aos pés do Senhor. Chore, mas chore no altar de Deus, porque Deus tem consolo para a tua vida. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3. Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Por isso que citamos o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 em diante, 15, 16, 17, 18, né? Porque nós temos uma bela esperança. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque o nosso Senhor
ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, né? E um texto para nós concluir o tópico 3, um texto que fala dessa esperança, dessa bendita esperança. E com esse texto eu quero concluir esse tópico. Está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Glória a Deus, e que essa esperança venha brotar no meu e no teu coração. Nós temos uma esperança, nós temos uma bendita esperança, nós temos uma viva esperança, a saber, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 3. Quero avançar contigo agora à conclusão e já estaremos então encerrando essa lição. A nossa conclusão diz: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai ou de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora, ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. E quem sabe eu falo aqui, quem sabe para irmãos, para irmãs que perderam seus entes queridos, quem sabe eu falo para alguém que perdeu seu filho, sua filha, uma dor imensurável, uma dor incalculável, e quem sabe você até hoje ainda não superou a dor da perda, quem sabe até hoje você não conseguiu voltar a uma vida de normalidade. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesse momento. Eu quero que você ache consolo nessa palavra para virar a página do luto, para virar a página da dor, para virar a página do sofrimento, e que a partir desse momento você ache a bendita esperança em Cristo para seguir a tua caminhada. E que palavra é essa, irmão Rubenson? A palavra está em João capítulo 14, versículo 1, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Oh glória! Tenha essa bendita esperança, irmão. Um dia moraremos com o Senhor, e aonde Ele estiver, nós estaremos também. E não somente nós, mas a todos quanto nós amamos, que aceitaram ao Filho de Deus. Que essa bendita esperança possa te ajudar nesse momento, e que através dessa esperança você ache força para continuar a tua caminhada. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo da lição de número 10. Você que me acompanhou até agora,
nessa lição, agora sim, eu te peço, se essa lição foi bênção na tua vida, bênção para tua casa, para tua família, se eu trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, agora sim, deixa a tua mãozinha no like, se inscreve no meu canal e deixa um comentário aqui abaixo para eu saber que essa aula foi bênção na tua vida também. Você que não assistiu alguma das videoaulas, as 9 primeiras videoaulas estão aqui no meu canal, agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Você que não assistiu alguma aula, eu te convido, vem assistir. Assista todas as aulas desse trimestre, porque uma aula vai linkando na outra e todas para o cumprimento do propósito do trimestre. E esse trimestre tem sido bênção para a nossa vida, principalmente para a nossa família. Glória a Deus. Eu quero te agradecer por mais uma vez você emprestar os seus ouvidos, o seu coração, para eu ministrar a sua vida e a sua família. Querido irmão, o desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a obra das tuas mãos, e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.